Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este aqui é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º livro de Samuel. Hoje nós já vamos para a lição de número 2 e o título da lição é O Nascimento de um Líder Profético em Israel. O texto áureo se encontra no 1º livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 20, que diz: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E a verdade prática, o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos e apostos para dar início ao nosso programa. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Caros irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar a lição de número 2 deste trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Na lição anterior, lição de número 1, fizemos aqui uma introdução geral aos livros de Samuel e hoje nós vamos estudar na lição de número 2 a respeito do nascimento de Samuel, desse líder lá em Israel. Samuel, ele fez a transição do período dos juízes para a monarquia. Ele foi juiz, sacerdote e profeta. E temos a oportunidade hoje de estudar a respeito de todo o contexto do nascimento desse grande líder lá de Israel. E a gente vai perceber, e a gente estudando e lendo a história aqui do nascimento e do chamado de Samuel, nós percebemos que apesar dos problemas, apesar do quadro de apostasia em que vivia Israel, Deus estava preparando um líder, Deus estava preparando uma pessoa desde a meninice desta pessoa para liderar Israel e trazer um avivamento a Israel. O período dos juízes foi um período de grande apostasia em Israel. Foram aproximadamente 300 anos o período dos juízes e foi marcado pela apostasia, pela idolatria, pela violência, pelos pecados de imoralidades sexuais e etc. E mesmo ali, no sacerdócio, o sacerdote Eli, os filhos de Eli, que eram também sacerdotes, viviam em pecado, fazendo coisas erradas que não agradavam a Deus. Eli não estava mais conseguindo administrar essa situação e não repreendia seus filhos, como se diz aqui no Nordeste, não estava botando moral nos seus filhos, e seus filhos estavam bagunçando o sacerdócio, o exercício dessa função tão nobre que é o sacerdócio. E assim, no meio de tudo isso, no meio de todos esses problemas, a gente vê aqui o nascimento de uma criança de uma forma milagrosa, e essa criança foi consagrada ao Senhor, e Deus foi preparando a vida de Samuel para substituir Eli ali no sacerdócio e também trazer um grande avivamento lá para o povo de Israel e fazer a transição para a monarquia. E assim a gente aprende o cuidado de Deus pelo seu povo, com a sua igreja. Então, antes de aparecer, como diz aqui na nossa introdução, antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Então, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, fala do voto que a sua mãe Ana fez ao Senhor. Ana não podia engravidar, Ana não conseguia engravidar,
e ela orou ao Senhor. Ela estava sofrendo muito com aquela situação, na sociedade, na época, uma mulher que não tinha filhos era muito discriminada e as próprias mulheres se sentiam muito inferiores porque não tinham filhos, e ela sofria muito, e Ana estava sofrendo muito com isso, e ela buscou a Deus, ela orou ao Senhor pedindo que Deus desse um filho a ela, e ela votou ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela já estava ali fazendo essa promessa a Deus, votando esse voto, né? E Deus, a gente vê aqui nos livros de Samuel, que Deus ouviu a oração de Ana, né? Então, onde foi que Samuel nasceu? Tópico 1.1 da nossa lição diz que o lar onde Samuel nasceu não era um lar perfeito. Não era um lar perfeito, como também todos os nossos lares não são perfeitos, porque todos nós somos falhos. Não existe marido perfeito, esposa perfeita, filhos perfeitos, irmãos perfeitos. Não existe família perfeita, porque somos falhos, somos pecadores, e estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje. Por exemplo, havia conflitos e maus tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Então a gente vê que no caso aqui, nós vamos ver daqui a pouco sobre a questão da bigamia. Então, pastor Zé Roberto, a família de Samuel também tinha problemas, porque a própria mãe dele estava sofrendo discriminação porque não podia engravidar, e foi isso que motivou essa humilhação dela, essa discriminação que ela sofria, foi que motivou a orar a Deus pedindo um filho. É isso mesmo, pastor Fábio, e inclusive é importante a gente destacar que nós temos um ideal de família, nós temos uma construção bíblica daquilo que se espera pela família, e nós devemos buscar de fato viver bem dentro dos padrões bíblicos, o relacionamento conjugal, marido, mulher, os filhos. O apóstolo Paulo dá orientações expressas e bastante diretas em relação a essa questão da família. Mas nós precisamos também ter um pouco de realismo, e quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê o contexto dos homens de Deus, das mulheres de Deus do Antigo Testamento, já desde o livro do Gênesis, nós vemos aquilo que o pastor Fábio acabou de ressaltar, que as famílias não eram perfeitas, e que nós o que mais identificamos desde o livro de Gênesis são problemas de ordem familiar e problemas de toda natureza, poligamia, bigamia, rivalidade entre irmãos, que já começa lá no livro de Gênesis, oposição entre pais e filhos, a gente já vê isso na vida, por exemplo, de Noé. Então, essa é a realidade bíblica. E a Bíblia diz que Elcana, que foi o pai do jovem juiz, sacerdote e profeta Samuel, ele, além de ser levita da família de Coate, ele era um homem de elevada posição social, chefe de família, e lá em Ramá, onde eles viveram, nasceu Samuel, esse que haveria de ser o último juiz de Israel. Foi um profeta, também foi sacerdote, e seu pai, Elcana, o pai de Samuel, também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. Um dos problemas que essa família encontrou e encontrava, e com o qual teve que se deparar, é que naqueles tempos também era muito comum, nós já vemos também já no livro do Gênesis, a bigamia. E o que é a bigamia? Um homem que tinha duas mulheres. O próprio Jacó
né? Casou-se com Lia, depois casou-se com Raquel. E é importante que a gente faça um esclarecimento bíblico a esse respeito, que Deus tolerou essa prática, mas ele não endossou, ele não aprovou, ele não incentivou. E o que a gente mais observa no texto bíblico é que as pessoas que fizeram opção por essa prática da bigamia ou da poligamia, que são aqueles que desposaram e casaram e tinham várias mulheres, no contexto bíblico, mesmo do Antigo Testamento, a gente observa que essas pessoas trouxeram sobre si problemas de toda ordem, filhos que não se compreendiam, que não se entendiam. Então a gente tem uma lista de pessoas que tiveram essa prática, a prática da bigamia: Abraão, Jacó, Gideão, o próprio Davi, Salomão. E o comentarista destaca que a prática comprometedora de Elcana, que foi o pai de Samuel, também trouxe problema para si e para sua mulher. Isso porque ele tinha duas esposas, Ana, que é a mãe de Samuel, que nós vamos tratar a respeito dela na aula de hoje, e Penina, né? E isso provocava, inclusive, uma rivalidade entre as duas esposas, situações de constrangimento, de provocação, situações de humilhação. E o ambiente familiar, você pode acreditar, era um ambiente, pastor Fábio, bastante tumultuado e de muita desavença, de muitos problemas. É isso que o texto bíblico deixa bem claro aqui no primeiro livro já de Samuel. Justamente, tinha esse problema porque Eucana, o pai de Samuel, ele tinha duas esposas e apenas uma esposa, a Penina, que conseguia engravidar, mas Ana, e o texto bíblico diz que que Eucana amava muito a Ana, mas Ana não podia ter filhos e a Penina ficava humilhando ela, né, fazendo caso dela. Então, esses problemas de bigamia sempre aconteceram, embora fosse uma prática nunca endossada por Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos assim ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. Caro telespectador, telespectadora, de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando o nascimento de um líder profético em Israel, que é o nascimento de Samuel, filho de Ana. E nós estamos contextualizando aqui toda a situação familiar, os problemas com os quais essa família teve que viver. Um deles, destacamos no bloco anterior, foi a opção pela bigamia de Elcana, que se casou com Ana e também com Penina, e a situação era uma situação de constrangimento e de rivalidade, porque muito embora Elcana amasse muito a Ana, mas essa não podia conceber filhos. Mas a gente observa que no contexto da religiosidade judaica era uma família extremamente piedosa, apesar dessas brigas, dessas querelas, dessas desavenças, dessa rivalidade no contexto da família de Samuel. Essa família era uma família que de ano em ano subiam todos à casa do Senhor para adorar o Deus de Israel. Siló, naquela época, era o centro religioso daquela nação, que estava ali de Betel, 18 quilômetros, e essa família subia continuamente, anualmente, para prestar culto e adoração ao Senhor. Então era uma família piedosa. E o comentarista aqui apela para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, no qual Paulo dá orientações ao jovem pastor Timóteo para que ele exercite-se na piedade. Paulo, de forma bem categórica, se utilizando de um verbo no imperativo, ele diz: olha, exercita-te na piedade. Esse verbo exercitar no grego é o mesmo radical da palavra ginásio, de onde vêm as nossas
as nossas palavras em língua portuguesa para academia, para exercício físico. E Paulo diz, olha, o exercício físico tem algum proveito, tem pouco proveito. Pode ter até algum proveito, mas a piedade, essa sim, é proveitosa. E a piedade no grego é eusebeia, ou eusebeia. Então, essa palavra diz respeito à reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. E aí nós extraímos uma lição, uma orientação bíblica, para que nós não nos exercitemos apenas fisicamente, corporalmente, já que nós vivemos hoje no contexto de culto ao corpo, de pessoas que supervalorizam o corpo em detrimento do espírito, da alma. Não que cuidar do corpo não seja importante, mas precisamos também investir no exercício espiritual, na oração, na leitura da Bíblia, na meditação, na comunhão e numa vida de reverência e piedade na presença de Deus. Portanto, pastor Fábio, aí a orientação, tirando esse exemplo, né? Mesmo essa família sendo uma família falha, com as suas limitações, mas era uma família piedosa, era uma família temente a Deus, e era uma família que adorava a Deus e, portanto, exercitava a piedade. Isso mesmo, pastor Zé Alberto. Isso também serve de exemplo para todos nós, né? Ninguém tem família perfeita e às vezes tem irmãos que acham que a igreja é lugar de pessoas perfeitas. E às vezes, não, eu não vou para a igreja, eu não vou levar minha família para a igreja, eu não vou porque lá o povo é perfeito. E não é verdade. Todos nós somos falhos e nós não podemos desanimar. Precisamos continuar perseguindo o padrão de Deus para as nossas famílias, precisamos fazer a nossa parte. Então, embora Eucana, que era o chefe da família, tivesse lá as suas duas esposas, né, tivesse vivendo um padrão de casamento, de união conjugal que não era recomendado por Deus, né, apenas foi tolerado, né, Deus administrou ali aquela situação até chegar no Novo Testamento, quando esse padrão de poligamia, né, de bigamia, aí não é mais tolerado. Mas apesar dos problemas daquela família, era uma família que não desistiu de servir ao Senhor. Era uma família que não desistiu de buscar a Deus e também de viver uma vida piedosa. Então nós vemos na questão de Ana, embora ela estivesse sofrendo preconceito, embora ela estivesse sendo humilhada, ela buscou ao Senhor, ela buscou solução em Deus, ela não procurou ali brigar com a sua rival, ela não aumentou os problemas, mas ela foi buscar o Senhor, foi buscar socorro no Senhor. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por vezes, nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Então, às vezes, é o marido como o homem, né, como marido, como líder de família, às vezes falha numa coisa ou noutra, fica ausente numa coisa ou noutra, não assume a sua responsabilidade completamente em todas as áreas que lhe compete. Às vezes é a esposa e às vezes isso causa muitas dificuldades e muitos problemas. Aqui também a gente vê nesse versículo 21, 1 Samuel 1:21, quando diz assim: quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Então era costume lá em Israel se ir à casa do Senhor anualmente para poder oferecer o sacrifício ao Senhor, para adorar a Deus. E lembro-me do versículo que diz, né? O salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a família, ela precisa ter alegria em ir à casa do Senhor. A igreja não é perfeita, a comunidade de fiéis também não é perfeita, todos nós somos falhos, mas não podemos desistir de se congregar, não podemos desistir, porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar a nossa congregação
como é costume de alguns, e devemos ir, porque no meio do povo de Deus, no meio desse povo falho, a gente estimula uns aos outros a prática das boas obras, estimula uns aos outros a fé, e nós precisamos desse convívio, nós precisamos crescer nessa vida comunitária dentro da igreja, da casa do Senhor. Então, eles eram uma família piedosa, pelo menos nessa área aí, né, de levar e de ir, né, com seus filhos para a casa do Senhor. Elcana, ele não falhou, Elcana não falhou, e aqui eu aproveito a oportunidade para estimular você a ir à escola dominical todos os domingos com a sua família, vá à casa do Senhor enquanto seus filhos estão pequenos, enquanto seus filhos são crianças ainda, semeie a semente da palavra de Deus, ajude eles para que eles possam criar o hábito de irem à casa do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então é muito importante que os nossos filhos possam crescer nesse ambiente, ter gosto, pegar gosto pela igreja, pegar gosto pela casa do Senhor, para que quando crescerem, eles possam continuar servindo ao Senhor. A piedade é uma característica importantíssima, não somente do homem e da mulher de Deus do Antigo Testamento, mas também para nós no Novo Testamento. Deus espera que eu e você, Deus espera de todos nós uma vida piedosa, uma vida de respeito, de temor a Deus. Isso é importante. Temor a Deus é diferente de ter medo de Deus. O crente, ele precisa servir a Deus com alegria, servir a Deus voluntariamente, amar a Deus sobre todas as coisas e se relacionar com Deus de forma reverente, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Deus é o nosso Pai Celestial e que nós devemos ter respeito a Deus, devemos respeitar a Deus, ter temor de Deus, e sabendo que ninguém se ausenta da presença de Deus. Às vezes tem pessoas que não fazem coisas porque alguém está vendo e tal, e quando alguém não vê, aí faz aquilo, mas diante de Deus ninguém se esconde, diante de Deus ninguém se esconde, então devemos ter temor de Deus que leva à fidelidade a Deus. A fidelidade, pastor José Roberto, é uma das virtudes do fruto do Espírito. Uma das 9 virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, é a fidelidade e é uma marca daquele que é piedoso, daquele que tem temor a Deus. Isso mesmo. E por falar em fruto, pastor Fábio, é bom que a gente destaque que Samuel foi fruto de oração. Então, Ana vivia uma situação bastante difícil, havia a rivalidade entre ela e Penina, a outra esposa de Elcana, e por causa dessa rivalidade ela se colocava numa situação muito difícil, uma situação de angústia, uma situação de, às vezes, até desespero, ansiedade, amargura, complexo de inferioridade, podemos até assim dizer, mas ao invés de revidar, ao invés de transformar o ambiente em algo mais doentio, o que era que Ana fazia? Ana buscava o Senhor, apresentava ao Senhor a sua ansiedade, a sua angústia, as suas dificuldades. E é justamente a respeito disso que nós vamos tratar no bloco seguinte, quando nós voltarmos. Fique conosco e até já. De volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a lição de número 2, tratando a respeito do nascimento do líder Samuel. E nesse contexto a gente tratou no final do bloco anterior, Ana e Penina eram as duas esposas de Elcana e havia uma rivalidade entre elas, porque ainda que Elcana amasse muito a Ana, essa não podia conceder-lhe filhos.
E isso é uma situação bastante adversa no contexto do judaísmo, porque as mulheres tinham a expectativa de serem mães, e ser mãe no contexto do judaísmo era algo importante, sobretudo porque havia promessa para aquelas mulheres que se tornassem mães, e principalmente de filhos do sexo masculino. Ana, diante desse quadro, além do contexto de rivalidade com Penina, ela ficava amargurada, ficava angustiada, mas nós aprendemos que Deus é o Deus que conforta, que consola, inclusive que responde às orações, e uma forma de Ana lidar com essa situação toda, ao invés talvez de revidar, de tornar o ambiente mais difícil, né? Mais animoso e a situação mais adversa, Ana foi a presença do Senhor. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, diz o salmista. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E ansiedade é insegurança em relação ao futuro, em relação a se as coisas vão ou não acontecer. E Ana, diante desse contexto, ela orou e resolveu fazer um voto ao Senhor. E o pedido dela foi um pedido no qual ela ora a Deus, apresentando ao Senhor a sua situação. Ela diz assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Então, Ana era uma mulher de oração. E o que é oração? Oração é nós chegarmos diante de Deus, apresentando as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas dependências. É um momento de adorar a Deus, reconhecendo a sua grandeza. E o texto bíblico, pastor Fábio, diz algo aqui bastante interessante, se utiliza de uma linguagem antropocêntrica, né? O texto bíblico, quando diz que Deus se lembrou dela. Então, Deus se lembrou de Ana e Deus ouviu a oração de Ana. Exatamente. Ana, ela foi uma mulher muito guerreira, uma mulher humilde, uma mulher de grandes qualidades. Embora ela sofresse essa humilhação e essa discriminação, porque não podia engravidar, e com isso ela sofria, porque a sua rival Penina, conforme diz aqui o versículo 6, 1 Samuel 1:6, diz que sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, como se não bastasse já a tristeza de não poder engravidar, ainda existia essa mulher rival, que era a outra esposa do seu marido, que tinha filhos com o seu marido e ficava rivalizando, criticando, desmerecendo a Ana. Mas Ana, ela não perdeu o controle, Ana não aceitou a provocação, não foi tomar satisfação, ela foi orar ao Senhor, ela foi buscar a Deus, porque ela via que a única forma de dar a volta por cima, vamos dizer assim, dessa situação era um milagre de Deus. E muitas vezes na nossa vida a gente se depara com situações que só o milagre de Deus para resolver, para nos dar a vitória. Então ela subiu à casa de Deus, ela foi à casa do Senhor, e ali ela foi orar a Deus. Então ela foi lá em Siló, na casa do Senhor, e ela começou a orar com a sua alma angustiada. Aqui diz a palavra de Deus em 1 Samuel, versículos 9 e 10, que ela foi, no versículo 10 diz: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então, na presença de Deus, a gente não somente salta de alegria, mas na presença de Deus a gente também chora. Na presença de Deus a gente solta as nossas emoções, a gente se alegra, a gente chora. E Ana chorou ali na presença do Senhor, derramou a sua alma perante o Senhor, buscando de Deus uma resposta, uma intervenção sobrenatural, porque ela estava muito amargurada.
né? E ali ela não conseguia nem orar, ficava só balbuciando os lábios, e ela ficava numa situação que Eli, o sacerdote Eli, pensou que ela estava embriagada. Então ela estava numa situação emocional tão forte, chorando e buscando ali a sua bênção, porque, irmãos, quem tem necessidade sabe onde o sapato aperta. Inclusive, aqui nós aconselhamos a você, não ignore determinadas coisas, porque às vezes em um culto de oração, em um culto, às vezes até público, às vezes tem uma pessoa ali na igreja, no templo, que está chorando ou que está numa situação assim de aflição. Você não ignore, você não vá dizer que a pessoa está embriagada ou que tem demônio ou que é uma pessoa descontrolada. Vamos ter um pouco de cuidado. Eu sei que pode acontecer que pessoas descontroladas e às vezes até que gostam de aparecer e chamar a atenção, mas também pode ser que seja um irmão, uma irmã que esteja passando por uma luta grande, esteja passando por uma aflição muito grande, assim como aconteceu com Ana. E o sacerdote ali pensou, que ela estava embriagada, repreendeu ela, dizendo, abandone o vinho, e ela também não foi brigar com o sacerdote. É interessante que Ana, ela não aceitou provocação de Penina. Ana também não se revoltou contra o sacerdote, mas ela respondeu com educação e com respeito ao sacerdote ali, dizendo, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Então ela deu as suas explicações, ela falou o que é que estava acontecendo, o que estava acontecendo, e assim ela explicou a sua dor. Ela mostrou que ela, na verdade, estava lançando sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua angústia. E Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, ele nos aconselha, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus também falou no Sermão da Montanha, no capítulo 6, que a gente não deve andar ansioso pelo que haveremos de comer, ou de vestir, ou de calçar, porque Deus, Ele cuida de nós. Então, aqui no tópico 2.3, fala que, no pedido de Ana, que ela pediu um filho a Deus. E nesse pedido, ela fez um voto mencionando duas promessas. Então, ela fez um voto, versículo 11, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, ela faz o voto ao Senhor e nesse voto ela promete duas coisas. Primeiro, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre, Eles eram descendentes da tribo de Levi, Eucana era levita, portanto poderia exercer o ministério sacerdotal. E segundo, ele seria um nazireu de Deus, uma pessoa consagrada ao trabalho do Senhor, para servir ao Senhor. E o costume na época era que o nazireu, ele não podia cortar o cabelo da cabeça e nem da barba. Ele tinha que deixar os cabelos da cabeça e os cabelos da barba crescerem, não podia passar navalha por algum tempo. Esse voto do nazireado, ele tinha um tempo determinado, não era para a vida toda, não significava que era para a vida toda, era para um tempo determinado. E assim, ela orou ao Senhor nessa humildade, nessa aflição, nessa angústia, ela clamou ao Senhor e Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Os versículos 19 e 20 diz que na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Então, pastor José Roberto, Deus respondeu a oração no passado e Deus também pode responder a oração no presente. Sim mesmo. E Ana,
naquele momento de angústia, naquele momento de aflição, ela orou ao Senhor, e as palavras de Ana demonstram o seu interesse em Deus, sua dedicação a Deus, e um voto, do qual nós iremos falar mais adiante. Ela diz assim, no versículo 11: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Bem, nós vamos encerrar este bloco, voltaremos em seguida para falar sobre a dedicação, já que Samuel nasceu, a dedicação desse filho ao Senhor. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, e estamos indo agora para o último bloco do nosso programa. Nós vimos aqui no texto bíblico, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, que Ana fez um voto ao Senhor, e um voto de dedicação. Caso o Senhor lhe desse um filho, um homem, um varão, esse menino seria dedicado ao serviço no altar de Deus. E Ana cumpriu o seu voto. Nós vemos aqui que no texto bíblico, aqui no capítulo 1 desse livro de Samuel, Ana então se volta para Deus em agradecimento, e o que me chama a atenção é esse cântico belíssimo e poético de Ana, que está no capítulo 2. O nome Samuel, o próprio nome Samuel, Shemuel, em hebraico, ouvido de Deus. O seu nome é poderoso, Shemuel. Atentamos, portanto, para esse sufixo el em hebraico, que recai a ênfase no eterno, no Deus Todo-Poderoso. Pastor Fábio, que foi aquele que ouviu a oração de angústia, a oração de ansiedade de Ana, respondeu, e agora a responsabilidade de Ana seria cumprir com o seu voto. Isso mesmo, a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. E Ana, como uma mulher piedosa, de responsabilidade diante do Senhor, ela votou um voto, e Deus deu vitória a ela. Deus interveio naquela situação de forma milagrosa, sobrenatural. Ela engravidou e ela deu à luz a um filho, deu à luz a Samuel, colocou o nome dele de Samuel, e ela, no devido tempo, ela foi cumprir o seu voto. Versículo 21, 1 Samuel 1 e 21, diz que Elcana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Então é importante, e aqui a gente aproveita para esclarecer que é importante que você, meu irmão, minha irmã, não faça voto precipitado, não faça voto que não possa cumprir, porque isso não vai impressionar Deus. Deus sabe do nosso limite, Deus sabe da nossa capacidade de cumprir ou não cumprir determinadas promessas. Então não vá fazer promessa nem voto ao Senhor além do que você possa cumprir. Não faça voto de tolo e também não faça voto para os outros cumprir. Às vezes tem irmãos que, não, eu fiz um voto para aquela irmã ali fazer isso, fazer aquilo. Não, faça voto para você cumprir. E antes de fazer o voto, reflita para saber se aquilo tem fundamento, avaliar as consequências. Então, isso é importante. Então, eles foram cumprir o seu voto, e pelo texto da Septuaginta, Elcana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. E após Samuel ser desmamado, aproximadamente 3 anos depois do seu nascimento, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Observe aqui que Ana deu à luz a Samuel, criou ele até mais ou menos 3 anos de idade,
E, claro, o afeto, o amor, o apego da mãe àquela criança era muito grande. E ela não mudou de ideia por causa disso, porque ela honrava a Deus acima de todas as coisas. E ela ela não se esqueceu do voto que fez ao Senhor. Então diz o versículo 24, 1 Samuel 1:24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno, aproximadamente 3 anos, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, versículo 25, e versículo 26 diz assim: e ela lhe disse, ou seja, Ana disse a Eli: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Então nós vemos aqui a fidelidade, A gente já observou nos blocos anteriores que a família de Samuel era uma família piedosa, que tinha temor a Deus, reverência a Deus, tinha compromisso com Deus e compromisso também em cumprir os votos que fizera ao Senhor. E assim eles foram para a casa de Deus e cumpriram. Isso é muito importante. Às vezes tem muitos irmãos que no calor da emoção, às vezes da angústia, eles prometem demais. Parece até alguns políticos que tem por aí, prometem o que não pode cumprir, promete o que sabe que não dá para cumprir, mas promete para tentar impressionar e tirar alguma vantagem dessa sua promessa. Mas queremos chamar a atenção desse aspecto aqui, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe da nossa sinceridade ou não, e ninguém vai impressionar a Deus. Deus não é comprado por presentes, Deus não é comprado por nossas promessas. Não é porque você está prometendo uma oferta ao Senhor, um dízimo, ou um trismo, que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que você está querendo, não. Então a gente precisa ter cuidado. Mas Deus se agradou do pedido de Ana, Deus se agradou daquele voto de Ana, e assim Deus fez e concedeu a vitória. Então, pastor José Roberto, e esse comportamento de Ana e da sua família em cumprir o voto ao Senhor, e entregando Samuel para ser criado na casa do Senhor, para que ele pudesse trabalhar na casa do Senhor e servir a Deus no ofício, lá como levita, mostra assim, o desapego dela, de entregar os seus filhos nas mãos do Senhor, para que seja feita a vontade do Senhor. É isso mesmo, e ela também nos deixa uma lição, uma orientação, para que nós ensinemos os nossos filhos, para que eles possam andar nos caminhos do Senhor. Provérbios 22:6 é um texto bastante conhecido de todos nós, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer ou quando crescer, não se esquecerá dele. Ainda que este versículo não seja uma promessa, mas é um princípio, é uma instrução, e nós, os pais, temos a responsabilidade de instruir, ensinar, orientar, mostrar o caminho aos nossos filhos desde criança, para que esses, caso tomem a sua decisão, possam também continuar servindo e seguindo ao Senhor. E vemos de fato essa disposição de Ana de tomar essa direção, esse desapego, e também da gente saber que os nossos filhos, eles são nossos, mas sobretudo eles estão a serviço, e que nós não podemos nos apegar demasiadamente a eles. Eles têm o caminho deles, precisam tomar as decisões deles, cada um deles tem livre-arbítrio e a possibilidade de escolha, e Ana cumpriu a sua parte, chegou até a presença do sacerdote Eli, e ele disse: olha, o voto que eu fiz foi que se Deus me desse uma criança, esse
seria dedicado ao Senhor. E ali ela demonstrou esse desapego, né? E dedicou aquela criança para o serviço no altar do Senhor. Bem, à guisa de conclusão, nós destacamos que nós também devemos fazer o mesmo, devemos aprender com Ana a orar, a apresentar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas limitações, as perseguições, as adversidades, confiar em Deus, que é um Deus provedor, é um Deus que ouve as nossas orações. O próprio nome Samuel dá essa ideia, e que temos a expectativa de que Deus é aquele que vocaciona, é um Deus que chama, é um Deus que orienta a liderança, e é isso que nós vamos estudar em lições mais adiante. Nós estamos encerrando a nossa aula aqui por hoje, dizendo para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, da sua igreja. Este programa e nenhum outro que está disponível aí no YouTube, nas mídias, no canal de televisão, não substitui a Escola Bíblica Dominical, a interação face a face e o aprendizado que se dá lá na congregação da sua igreja. É verdade. A verdade prática diz assim: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Que Deus abençoe, que Deus ajude você e que Deus levante mais professores e professoras vocacionados para ensinarem a palavra de Deus nas escolas bíblicas dominicais das nossas igrejas. Nós agradecemos a você pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente neste programa, e a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.